seja o que for que venha a acontecer, é um dia para a história. E agora, a questão é mesmo essa, ou seja, quando nós podemos pensar, e os judeus têm muito a ver com a Cabala, não é? É que mais ou menos de 30 e alguns anos, desde que o Estado de Israel foi criado, que nós temos ali uma esperança. Portanto, nós remetemos a 47, 48, quando são criados os dois Estados, não é? Depois que o lado árabe não aceita, e depois tive isto. Estamos a falar de 47, 48. Depois temos os acordos de paz em Oslo, em 1993. E eu acho que hoje estamos a olhar para o que aconteceu ontem em Israel e em Sharm el-Sheikh, no Egito, da mesma forma que talvez tenhamos olhado para os acordos de paz de Oslo, não é? Os protagonistas eram diferentes. Estava Bill Clinton, estava Rabin pelo Egito, estava Arafat. Houve uma enorme esperança também em relação a estes acordos de Oslo, e agora vivemos um momento similar. É claro que não olhando necessariamente da mesma forma, até porque tudo mudou muito. Não são apenas os protagonistas que mudaram. A própria forma como se pode olhar hoje para aquilo que será o futuro de um Estado na Palestina, a própria questão do Estado de Israel, e outra coisa muitíssimo importante, o mundo árabe mudou completamente, e talvez esse até seja um dos fatores mais importantes e que pode vir, na minha opinião, a ter um papel que eu espero positivo e que talvez permita que se olhe para agora em 2025 para aquilo que está firmado em Sharm el-Sheikh de uma forma, e tudo aquilo que depois terá de vir depois, de uma forma talvez mais pragmática, com o envolvimento de grandes interesses também, e é muito importante. Nós, em geral, temos uma coisa muito perceptiva que é, os interesses, isto há grandes interesses. Felizmente que há grandes interesses. É mesmo isso. Porque quando há grandes interesses, há muito a perder. E quando não há mais nada a perder, além de vidas, é muito mais fácil de quebrar. É muito mais fácil deixar cair. Portanto, o facto de haver grandes interesses de caráter económico, nomeadamente de países árabes, a mim não me parece que seja um fator de desesperança. Antes, pelo contrário, porque aquilo que eu acho que mudou muito, muito, muito em relação a 1993 foi a alteração radical daquilo que é, ou que nós designamos de uma forma unificada como o mundo árabe. Nós temos, em relação ao mundo árabe, a mesma visão paternalista, ignorante e, na minha opinião, um bocadinho racista, que tinham os nossos antepassados quando olhavam para a África e achavam que os seus habitantes eram todos iguais, porque aquelas culturas eram todas iguais, aqueles países eram todos iguais, ou para o Oriente, pronto, eram todos iguais, tinham todos os olhos em bico, eram todos iguais, pronto, era a caricatura da banda desenhada, não é? Não quer dizer que a banda desenhada fosse má, a banda desenhada é ótima, mas espero que consigamos fazer aqui um contracorrente sobre o Asterix na Lusitânia. Mas passando agora à frente, e o mundo árabe é muito diverso e tem enormes divergências entre si e lutas entre si, porque, aliás, é importante também perceber que a questão palestiniana passa também por enormes guerras dentro daquilo que nós, muito simplificamente, designamos como mundo árabe, e vemos, infelizmente, e a Palestina sofre muito isso, a partir do momento em que o Hamas ganha as eleições em 2006, e mesmo agora que Israel saiu da faixa de Gaza, já se retirou, temos estado a ter o Hamas a executar palestinianos, pois, quem lá está são palestinianos, não é? E, portanto, está naquilo que poderão ser represálias, vinganças. Também teremos de ter em conta, e isso não se consegue perceber, muitas das coisas naquele território, sem se perceber que estamos a falar de territórios, às vezes é como em África, muito organizados a partir de clãs, a partir de linhas familiares. E isto não é irrelevante
para algumas tomadas de posição no passado e agora no presente. Mas passando agora mesmo aqui para aquilo que temos em relação ao que estará em cima da mesa. Eu acho que, e não é a primeira vez que o digo, aquilo que podemos estar a acontecer é exatamente aquele subtítulo daquele livro que foi feito sobre a saída da família, a fuga da família real portuguesa em 1808 para o Brasil, a quando da primeira invasão francesa, e que é como é que uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta conseguiram mudar a história e o destino de Portugal e do Brasil para sempre. E, agora, aqui já é a minha parte, já não está no subtítulo desse livro, 1808, e fazer algo inédito em termos históricos. Nenhum outro país europeu levou a sua capital para fora do seu território. Temos também, havia certamente na época na Europa, países com, pelo menos a nós pareciam-nos, melhor organizados, governados por pessoas muito melhor apetrechadas, estamos a falar de monarquias, com monarquias muito mais razoáveis ou dotadas de muito maior acerto que a nossa, e aí estou a falar no verdadeiro no sentido literal do termo, porque a nossa rainha estava de facto louca, tínhamos um príncipe regente que vem a ser o nosso rei, Dom João, que também não era propriamente um exemplo assim da coragem e da capacidade de afirmação, e tínhamos uma corte divididíssima entre o partido francês e o partido inglês e tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que foram para o Brasil, levaram a corte, levaram o trono, levaram o que era preciso e a coroa portuguesa não ficou refém de Napoleão Bonaparte. Acabou. Pronto. E os franceses ficaram a ver navios. E é daí, aliás, que veio a expressão. E nós podemos estar a assistir a um momento desses com os mais improváveis dos protagonistas. Se vocês nos perguntassem, então vocês acham que para negociar isto será melhor o Trump ou o Bill Clinton? Vocês acham que para negociar isto será melhor o Rabin ou Netanyahu? Vocês acham que para governar isto será melhor o Arafat ou aquelas almas do Hamas que nem podem aparecer? Quer dizer, eu acho que não vou entrar dentro das vossas cabecinhas, mas parece-me que sei mais ou menos o que é que vocês estarão a responder, não é? À partida, e eu, não é? À partida, se nós tivéssemos de apostar alguma coisa, não é? Talvez aquela gente que esteve em Oslo nos parecesse mais, pronto... Competente, se calhar? Pois, competente, sobretudo mais apta? mais razoável, dotada de uma maior razoabilidade, não é? Mas não quer dizer que concordemos mais com as opções de cada um deles, no todo ou separadamente. Mas quer dizer, mais dentro do nosso quadro ocidental de pensar, se calhar era naquele trio que eu apostava. Mas podemos, quer dizer, nós sabemos infelizmente que os acordos de paz de Oslo falharam, não falharam no seu todo, não é? Porque também temos sempre um pouco a ideia de que depois foi tudo por... Nunca nada vai tudo por água abaixo, ou por causa daquilo que foi acordado, ou por fatores externos que não se condicionam. E no meio disto é preciso também ter muito em conta que acabou a União Soviética, mais tarde, claro, e isso vai mudar muito aquilo que são os países árabes, os seus interesses, a sua forma de organização e depois a própria evolução do tempo, que faz com que muitos desses países tenham hoje, países árabes, tenham hoje uma outra perspectiva daquilo que pode ser o seu futuro, o futuro dos seus países, o futuro dos seus povos. Nós temos também de entender que para muitos destes países que nós desconhecemos muito a forma como são governados, são coisas que nos são muito alheias, mas têm grandes preocupações, muitos desses países árabes, eles confrontam-se muitas vezes com um grande acesso, um mundo que muda muito tecnologicamente, enquanto eles têm todo um conjunto de regras e princípios que estão muito mais lá para trás e têm de conseguir fazer a coexistência entre esses dois mundos e são, penso eu, que em muitos destes países particularmente atentos a questões como aquilo que está a acontecer agora, que são estas revoluções da geração Z, das revoluções feitas a partir das redes sociais, a que os jovens desses países têm acesso, mais ou menos controlado. Portanto, há aqui outras perspectivas em relação ao futuro. E, portanto, podemos estar a acontecer a um momento desses,
com os mais improváveis dos protagonistas, cada um deles isoladamente ou todos eles no seu todo, e este momento pode ser, para já tem algo que me parece de que não se pode recuar, que é o envolvimento de países árabes. Isso parece-me ser fundamental e eu sei que à partida, e percebo como é uma caricatura, e falei disso aqui esta manhã quando apresentei o programa, a questão de uma Riviera Árabe. Sim, quer dizer, quando uma pessoa olha para aquela costa, percebe que sim, que poderia haver ali uma Riviera. Mas, vamos ver, o modelo à partida pode parecer risível e absurdo. Mas pode ser tão risível ou tão absurdo quanto um modelo que nós temos andado a desenvolver, sobretudo desde os anos 80, que é um modelo em que os habitantes na faixa de Gaza e na Cisjordânia, uma parte deles nem sequer são integrados como cidadãos do seu Estado. Isto é uma coisa, em termos europeus, era como se nós tivéssemos hoje gente na Alemanha que continuava a ser cidadã da Polónia, que nunca tinha sido na Chequia e na Eslováquia. Imagine-se o que seria isto na Europa, não é? Nós continuávamos a ter aqui os retornados aqui, a viver nos hotéis e no Jamor e no que quer que fosse, com a chavinha para um dia voltarem a Angola e Moçambique, quer dizer, a Helena Garrido olha para mim porque sabe bem o que é isso, quer dizer, tudo isto são absurdos, não é? E com a viver populações que na prática acabaram a estar numa situação de assistencialização e de dependência por causa da ajuda internacional, portanto, sem outro projeto real de vida que não fosse aniquilar o Estado de Israel, coisa que se sabe, pois que evidentemente, sobretudo desde 67, deixou quer dizer, quando Israel vence a Guerra dos 6 Dias, aí sim foi um momento existencial. O 7 de outubro não foi um ataque existencial. Já houve ataques existenciais no Estado de Israel. O 7 de outubro é algo de profundamente chocante, terrível, de repente é como se víssemos a barbárie diante de nós, não é? Mas não é existencial, o Estado de Israel sente-se atacado, mas não está em risco, não é? Agora, já houve momentos de ataque existencial. A partir da altura, as pessoas estarem neste projeto, de serem refugiadas naquilo que é o seu próprio território, o território que era administrado pelos palestinianos, isto é um absurdo absoluto. E é o não haver um projeto. Neste momento isso é diferente. Agora, se isto vai funcionar, como é óbvio, eu acho que vai ter imensos falhanços, vai ter momentos muito difíceis. Nós, aliás, já estamos hoje a ter um momento difícil, porque os reféns foram entregues a Israel, mas não foram entregues os cadáveres. Sim. Não é? E acho que é público e notório que não nutro qualquer simpatia pelo Hamas, eu creio que o Hamas não tem, neste momento, qualquer interesse em manter os cadáveres. Não, só que os cadáveres, os israelitas, quando foram levados para a faixa de Gaza, foram uma espécie de troféus, prémio, desculpem a expressão, bem transacionável, não é? Entre variados grupos, fações, subgrupos, famílias, quer dizer, há aquela imagem do refém e da refém que estão num quarto de crianças de uma família palestiniana, e depois, no caso, o homem foi levado para os túneis, posteriormente. É algo profundamente, quer dizer, perturbante no meio disto. E neste momento, com tudo o que aconteceu em Gaza a seguir, muito provavelmente eles não estão a conseguir encontrar os despojos para poder entregar. Dificuldade essa que já se tinha percebido naquela encenação tétrica e grotesca, essa assim organizada pelo Hamas, aquilo que nós assistimos ontem, já foi uma entrega organizada segundo parâmetros civilizacionais do Ocidente, não é? Os reféns não foram exibidos como um troféu, não foram levados para aquele palanque para lerem aquelas coisas, sendo que é curioso, porque eles, o lado de lá, portanto, o lado do Hamas, nem percebia como para nós era chocante ver aqueles homens magríssimos, aterrorizados, não é? E ontem não foi nada disso, mas recordo aqui o caso dramático da família Bibas, que é um dos casos de extraordinária violência daquela mãe, daqueles 2 filhos que foram assassinados, e os caixões com as crianças vieram, e depois o caixão dela e não era ela que estava lá dentro.
E não creio que isso tenha sido por um maquiavelismo qualquer, mas pela muito prosaica razão que tudo aquilo deve ser uma enorme confusão e uma grande dificuldade até de conseguir, e depois com os bombardeamentos acredito que isso será mais difícil. Mas temos essa dificuldade hoje. Agora, eu creio que há aqui mudanças que, para lá das mudanças em Gaza e para o futuro dos palestinianos, são também mudanças que temos de perceber do papel que estes países como o Catar, países como a Turquia, países como a Indonésia é o país o muçulmano mais populoso do mundo, é um país que se pauta e nós sabemos disso, por razões que se passam por Timor, não é? A Indonésia, uma coisa é a ocupação de Timor pelas forças da Indonésia, ocupação essa à qual a irresponsabilidade portuguesa não foi de modo algum alheia. Portanto, a Indonésia não resolveu do nada entrar por Timor. Houve razões justificadas, injustificadas, pronto. Isso é história, mas a Indonésia, que politicamente teve atitudes de grande repressão em Timor, do ponto de vista religioso, e os timorenses são profundamente católicos, a Indonésia foi tolerante. Temos mesmo, ao longo dos anos, o poder na Indonésia é controlar, às vezes de forma muito dura, revoltas de fundamentalistas islâmicos contra cristãos na Indonésia. E portanto, há aqui este papel da Indonésia que eu acho que pode ser muito interessante. E, portanto, isto é trazer para a mesa países que estão agora a querer ter uma palavra, investimentos também, investimentos em dinheiro e em homens. Homens, botas no terreno, manter a ordem em Gaza, como se percebe, aliás, por aquilo que está a acontecer hoje mesmo, fazem absoluta falta. E penso eu que para o futuro de Gaza não será adequado, quer dizer, que se a ordem fosse assegurada pelos americanos, os europeus, como é óbvio, não têm nem vontade, nem meios, nem disponibilidade, nem capacidade, nem dirigentes, nem povos disponíveis para tal, e portanto, e também talvez não fosse o mais acertado, e portanto vamos ter, eu acho que será fundamental o papel destes países, assim as coisas possam correr de forma adequada. Agora, em relação a se vai correr bem, eu por acaso lembrava, pensemos na Jugoslávia, não é? Quanto tempo é que foi necessário? Pensemos em Angola, aliás, em Angola até temos diferentes acordos. Mas a certa altura são processos, não é? Se esse processo puder ser feito de modo a que o futuro não seja mais uma pacificação e não haver uma alteração do modo de vida dos palestinianos, penso que estaríamos aqui a discutir uma intifada daqui a um tempo não muito distante, até porque eu sei que apesar de se ter tornado a dado momento, quer dizer, falava-se todos os dias de genocídio, população morta à fome, eu acho que basta ver imagens que chegaram ontem de Gaza mesmo, porque nós não estamos diante de uma população que esteja a morrer de fome, estamos a falar de um sítio onde deve haver uma enorme crise, onde deve ser terrível, não é viver, é sobreviver, mas aquilo não é um genocídio, nós vimos as imagens do que aconteceu, nem é preciso recuar aos campos nazis, nós podemos ver imagens que chegaram de África, que chegaram de alguns locais onde aconteceram os genocídios, e é muito outra coisa. Aquela população, felizmente, veio para a rua celebrar, mas há uma coisa, estamos a falar também de uma população muito jovem e que tem de ter outra perspectiva de futuro que não seja estar na rua a gritar Alá Akbar, quer dizer, isto, portanto, acho que talvez tenha sido essa a grande, mas mesmo a grande alteração. E também, quer dizer, acho que houve outro momento, eu acho que o que aconteceu em Sharm el-Sheikh é importante, acho que para Israel o futuro é o futuro nas democracias, haverá eleições. Nós ontem tivemos, aliás, um grande momento democrático em Israel, que é quando 2 deputados muçulmanos
se levantam no Parlamento de Israel. Estava a discursar Donald Trump. Não é? E gritam que querem o reconhecimento do Estado da Palestina e também dizem que há um genocídio. E isso é uma democracia. E nós, muitas vezes, ao longo de tudo isto, temos esquecido que Israel é uma democracia. O seu primeiro-ministro, até tem processo em tribunal, e o seu primeiro-ministro, como todos os primeiros-ministros da democracia, tem de submeter eleições, pode perder, pode ganhar, mas isso é democracia. Portanto, é aí que estamos. Portanto, acho que, voltando à tua pergunta, não sei o que vai acontecer a seguir, mas admito que talvez possa acontecer alguma coisa de diferente em relação ao passado, sendo que assim, também não estaríamos aqui se não tivesse acontecido os acordos de Oslo e tudo isso. Portanto, nós temos sempre a ideia de revisionismo em relação ao passado. Devíamos ter feito. Não. A cada momento faz-se aquilo que é próprio desse momento. Neste momento temos uma pessoa absolutamente imprevisível na Casa Branca e portanto, é com essa realidade que temos de lidar e agora, só para acabar, penso que já temos um convidado em linha. Ainda vamos passar ali à Helena Garrido primeiro, depois já vamos ao convidado. Há outra coisa que eu não sei como é que poderá correr, até porque aí as regras de jogo são diferentes, as formas de pensar são diferentes, e o Presidente Trump gosta de grandes momentos e dar a ideia que se encerra um capítulo. Pronto, está resolvido, e aí entra a Ucrânia. Ou seja, aquilo que temos é o anúncio de que haverá, agora vamos focar-nos na Ucrânia. Como se a Gaza já tivesse ficado resolvida e agora vamos focar-nos na Ucrânia. A realidade não é assim, Gaza vai continuar a dar. Sim. A realidade é dinâmica. Mas esta ideia de que agora vamos focar-nos na Ucrânia, com que abordagem, penso que... Até porque são conflitos muito diferentes e a abordagem terá que ser diferente. Formas de pensar completamente diferentes, não é? Muito provavelmente, e esta é a minha opinião, a forma de atuar do Presidente Trump, a forma de ser, aquela ideia, aqui está o Presidente do mundo, é muito mais eficaz em culturas autocráticas, porque é daquilo que nós estamos a falar. Nós não vamos aqui Egito é uma democracia, o Qatar é uma democracia, a Arábia Saudita é uma democracia. Portanto, não vamos ter essas ilusões, não é? Mas são os regimes que são. Esta ideia de que chegou o homem, pode funcionar, a mensagem de poder pode funcionar muito melhor, nestas, parafraseando Luís Amado, em geografias mais extravagantes. Ele dizia isto a propósito da Venezuela e de um dos grandes embaraços que Portugal lá tinha tido. Nesse momento ele dizia, bem, há geografias mais extravagantes. E portanto, eu estou a citar Luís Amado. E aí, creio, em relação à Ucrânia, a realidade parece-me a mim, até cultural e civilizacionalmente falando, talvez não se adeque tanto ao estilo Trump. Mas vamos ver.